Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma das teorias que tem grande repercussão, que é vista em toda a cadeia de uma produção e, consequentemente, uma teoria que se destaca dentre as teorias organizacionais. Estou falando especificamente da abordagem sistêmica e, mais ainda, dando ênfase aí sobre a teoria dos sistemas. E sempre que nós falamos em sistemas, inevitavelmente você pode pensar aí em sistemas de computação, sistemas de informática, e é exatamente em analogia à aplicação dos recursos de softwares, dos equipamentos, de toda uma robótica, de toda uma automação de serviços, que a gente começa na administração a também nos apropriar dessa abordagem, dessa compreensão sobre o que seja um sistema. Já destaco que o autor principal dessa teoria não foi um administrador, não foi um engenheiro, mas sim um biólogo chamado Carl Ludwig von Bertalanffy. Ele viveu aí no período de 1901 a 1972, sendo que as suas ideias passaram a ser apropriadas para a administração de empresas aí em meados da década de 1960. Bertalanffy, o trabalho dele foi bem simples. Ele observou que uma lagarta apresenta ali as suas condições iniciais, que nós podemos compreender como um input de um processo. Ela tem as suas características próprias, ela tem todas as suas condições, até que chega um determinado momento que essa lagarta decide tecer um casulo. E nesse momento, que essa lagarta está ali na fase de casulo, ela está vivendo justamente o processo em si. E mais ainda, ela está vivendo o processo de transformação. Ela vai modificar as suas características físicas, ela sabe que no final de todo esse período, ela vai sair diferente das suas condições iniciais. Porque depois de superado esse processo de transformação, essa lagarta finalmente tem uma outra característica completamente diferente das suas condições iniciais, que é o que nós classificamos, então, compreendemos, como a consequência, o resultado de todo um processo de transformação, o output. E aí, Bertalanffy, quando ele tem esse entendimento de que existe toda uma transformação a ser percorrida, do input até o output, sendo que algo está sendo transformado, ele compreende justamente toda uma visão de um processo e mais ainda, essa maneira de entender o processo por etapas, início, meio e fim, sendo que o fim vai ser completamente diferente da sua condição inicial, é o que ele classifica então como um sistema. E aí observe que ele é um biólogo, o seu estudo foi logicamente concentrado apenas aí nas condições de um aspecto biológico que ele percebeu, o ser vivo ali, a lagarta se transformando na borboleta, só que as propostas do Bertalanffy não se limitaram apenas à biologia. Toda essa análise que ele faz desse processo de transformação de input, processo, output, acabou sendo um raciocínio aplicado em várias outras áreas do conhecimento, inclusive a própria administração. Tanto que, se você começa a se apropriar bem do entendimento do Bertalanffy, você consegue observar claramente que várias circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia revelam justamente essa visão, essa perspectiva sistêmica. Eu tenho uma condição inicial, eu passo por algum processo, eu me submeto a alguma transformação, algo vem ser modificado e eu saio daquela condição completamente diferente. Não é diferente, portanto, do que acontece nas empresas. Quando eu tenho ali os meus inputs, que são justamente todos os recursos que eu vou precisar abastecer no meu processo, eu tenho o meu processo em si, a transformação que vai acontecer naquela empresa, para depois entregar os meus outputs, que é exatamente todos os resultados, a prestação de um serviço, a geração de um determinado produto. Então, veja bem, quando a gente analisa o contexto de uma organização, eu tenho como inputs tudo que vai abastecer o processo, tudo que vai viabilizar que essa transformação aconteça dentro da minha empresa. Então, eu tenho recursos transformados, aquilo que vai ser manipulado, que vai de fato ser modificado, que entra numa condição inicial, depois passa por todo o processo de transformação ali na empresa e vai sair de uma condição completamente diferente da sua condição inicial, por isso foi transformado. Mas para isso acontecer, para as transformações, para todas as operações acontecerem aqui dentro da empresa, eu preciso dos meus recursos transformadores ou dos meus recursos
de transformação, que são as instalações da minha empresa, né? Toda a minha infraestrutura, todos os meus equipamentos, meu maquinário e os funcionários que trabalham ali na minha organização. Perceba que isso se mantém constante, mas sempre em operação, sempre em funcionamento, para fazer com que algum desses elementos se transforme. Então, eu posso, né, ter uma empresa que vai assumir aí uma missão, né, tem um propósito de existir na sociedade, que seja entregar um bem manufaturado ou um serviço. Mas para gerar esse bem ou esse serviço, alguma dessas condições aqui foi manipulada. Por exemplo, se eu tenho uma matéria-prima, madeira, passo ali por toda a minha fábrica de móveis, né, logicamente que eu vou gerar um bem, um móvel, né, um armário, uma cama, de uma forma completamente diferente daquela madeira que abasteceu todo o meu processo. Isso também pode se aplicar com informações. Se eu presto serviço de consultoria, né, o meu trabalho é o meu processo. Então eu vou lá, analiso todas as condições de uma empresa para entregar um relatório para concluir aí o meu serviço de consultoria. Perceba que as informações elas foram analisadas, elas foram de um certo modo transformadas. E também os consumidores, né? Para você ter uma referência bem simples, imagina aí que você esteja com uma dor de dente, né? Você está numa condição inicial, aquela dor está te incomodando, aquilo precisa ser transformado, precisa ser modificado. Então você vai até a cadeira de um dentista, né? Vai se consultar com o dentista e ali no consultório, logicamente, você vai passar por todo o processo para extinguir, para acabar com aquela dor. Então você sai de uma condição diferente da condição que você estava inicialmente. Um outro exemplo, né, de como que a gente pode mudar alguma característica do próprio consumidor, não precisa ser só nas condições físicas, né, do organismo vivo ali do consumidor, mas eu posso até mesmo mudar essa pessoa de lugar. É uma transformação. Imagine, eu estou aqui, por exemplo, no Brasil, e aí eu me desloco até o Galeão, no Rio de Janeiro, pego um voo, passo algumas horas naquele voo e aterriço lá em algum lugar no continente europeu. Perceba que eu transformei, mudei o lugar que eu estava. Então, todo o processo, né, a viagem, o tráfego aéreo, vai corresponder, logicamente, às operações, ao conjunto de operações que vão formar todo esse sistema. A minha condição inicial, toda a transformação que eu vivi, no caso, o deslocamento, para chegar numa condição completamente diferente da minha condição anterior. É exatamente o raciocínio do Bertalanffy, a lagarta que tinha suas características físicas iniciais, que se transforma, né, numa condição completamente diferente daquilo que ela apresentava originalmente. Então, observe que essa perspectiva sistêmica, ela se aplica para qualquer tipo de organização, porque toda e qualquer organização vai desenvolver processos justamente para transformar, seja uma matéria-prima, seja uma informação, seja uma pessoa, seja o próprio consumidor, para entregar um produto, né, algo que vai ser ali concretizado, vai ser manufaturado, ou um serviço que vai ser experimentado ali pelo consumidor ou que vai se basear na manipulação de uma determinada informação. E aí, se você analisar, né, isso passa por tudo na nossa vida, né? Bom, eu tinha uma condição inicial antes de entrar numa faculdade. Eu tinha, por exemplo, uma ideia do que seria a administração. Depois que eu passo ali 4, 5, alguns anos, né? Ou se eu vou fazer um curso tecnólogo, eu fico 2 anos ali naquela faculdade, aquele período que eu estou interagindo com os professores, com a vida acadêmica, é o meu processo de transformação. Logicamente, quando eu concluir o meu curso superior, né, eu vou terminar aí essa formação, eu vou ter uma visão, uma perspectiva completamente diferente, uma outra ideia do que seja aquela minha área que eu escolhi estudar, né, no cursar no ensino superior. Então, aquela minha ideia de administração, por exemplo, vai se revelar completamente modificada. Então perceba que até as ideias de um consumidor, elas podem ser manipuladas, elas podem ser transformadas. Informação juntamente com uma própria condição racional, cognitiva, psicológica até do próprio consumidor. Então a gente observa o tempo todo essa perspectiva sistêmica. E mais ainda, o modelo sistêmico ele não vai se limitar apenas, né, o abastecimento ali do meu processo dos inputs para acontecer o processo em si para eu gerar um output. Bertalanffy, ele também compreendia que os sistemas existem dentro de outros sistemas, né? É exatamente a noção de subsistemas ou microsistemas. Eu ainda vou detalhar isso. O que são microsistemas? Quando eu analiso um processo criteriosamente, eu vejo claramente que ele não vai se restringir só a uma operação,
Não é apenas entregar matéria-prima, fazer ali uma confecção e entregar um produto pronto. Não é isso. Para esse produto chegar nessa condição final, ele vai ter várias etapas, várias operações. E se eu tenho esse entendimento de início, meio e fim, input, execução, conclusão, output, né? Eu vejo também que dentro de uma organização, as diversas etapas que vão formar todo um processo ou as interações entre todos os departamentos que existem ali na estrutura da organização, eles estabelecem essas relações de início, meio e fim. Por exemplo, imagine uma fábrica, uma confecção de bolsas. A gente sabe que a matéria-prima vai ser o couro e vai sair ali vários modelos de bolsas. Ok. Quando o couro chega, né, a gente precisa ter ali uma operação de inspeção desse couro. Ver se não tem nenhum furo indevido numa parte ali, ver como estão as condições, se a gente realmente pode aproveitar todo esse couro que acabou de chegar e abastecer a nossa fábrica. Então, essa própria operação, né, já é um sistema em si. Eu recebi a matéria bruta, eu analiso, faço a triagem para depois abastecer uma outra operação, que já vai para o corte, para aplicação de cola, para depois posterior costura, né, de acordo com o modelo. Então, cada operação ela tem exatamente esse raciocínio, né? Input, a execução, o output. Esse output, por sua vez, vai abastecer uma outra operação que vai gerar um outro output e esse outro output vai abastecer uma terceira operação e assim sucessivamente. Então, eu vejo claramente que essa sequência de operações, essa sequência de tarefas ali que vão acontecer, que vão ser desempenhadas dentro da minha organização, revelam integração de vários pequenos sistemas, né? Então, eu vejo que juntos eles formam um sistema maior. Toda a minha cadeia produtiva, toda a minha produção, né? Formada ali por vários pequenos sistemas. Então, eu tenho o sistema, o macrosistema, que é formado por pequenos sistemas, microsistemas ou também subsistemas, se eu vejo eles isoladamente. Então, numa organização, eu posso ter o subsistema de manutenção, né? Vai chegar ali material para ser analisado, a gente faz toda uma manutenção, uma correção, para disponibilizar que os outros setores tenham condições de realizar o seu trabalho. Eu preciso abastecer a minha empresa de funcionários. Então, chegam pessoas dispostas a trabalharem ali, passam por uma análise, né, de um processo seletivo pela equipe do RH, para serem contratadas e efetivadas, então, para começarem a trabalhar na minha produção, por exemplo. Então, chegam as pessoas, né, para executar as suas tarefas junto com os seus conhecimentos, realizam o seu trabalho para entregar finalmente um produto, né, o resultado do seu desempenho. Então, o tempo todo, a gente observa isso, né? As minhas operações, elas têm toda uma integração entre si. Quando a gente fala dessa integração, eu estou falando exatamente da noção de interdependência de tarefas. E essa interdependência se caracteriza justamente por essa integração, por essa interação de vários sistemas. Não existe uma tarefa sendo executada isoladamente, ela vai se relacionar com outras. E juntas, então, elas vão formar toda essa relação sistêmica. Perspectiva sistêmica nada mais é do que entender, né, esse início, meio e fim e como que cada pequena etapa vai se complementar. Apropriando então, né, das ideias do biólogo Carl Ludwig von Bertalanffy, foi a partir da década de 1960 que os trabalhos dele passam então a ser apropriados para as práticas de gestão e compreender as organizações como sistemas, né? Tudo que vai ser desempenhado ali na organização passa por essa perspectiva sistêmica. E mais ainda, com base nas ideias do Bertalanffy, a gente vê que as organizações são vistas como sistemas que são formados por sistemas menores, que vão se combinar para formar um todo, que é esse macrosistema, e mais ainda, né, já preciso dar um destaque aqui. Um sistema, ele por si só, ele não funciona isoladamente. Ele também vai estabelecer interação com outros elementos, com outros sistemas que existem no meio. Então, Bertalanffy, além de ter essa noção, né, de que uma organização funciona como um sistema, né, ele também tem a noção de que todo sistema é um organismo vivo. E aí uma organização ela passa a ser compreendida como uma estrutura que troca energias com o mundo externo, com a sociedade, com o seu respectivo mercado. E aí fica claro, né, essa abordagem de sistema aberto. Porque a minha empresa, a minha fábrica, por exemplo, ela gera bens manufaturados. Ok. Só que os meus bens manufaturados não vão ficar aqui na nossa fábrica. Eles vão servir de inputs
para os estoques de pontos de venda, né, para um comércio. Então a minha fábrica é um sistema, o comércio já vai ser um outro sistema. E para a minha fábrica funcionar muito bem, eu preciso conhecer quais são as necessidades desse comércio e como que nós vamos firmar parcerias. Então eu tenho essa noção de sistemas se integrando, formando toda a sociedade, e quando eu vejo um sistema tendo aí uma perspectiva isolada, eu entendo claramente que aquele sistema ele não tem condições suficientes, ele não é autossuficiente para funcionar sozinho. Ele precisa estabelecer relações com outros sistemas que existam ali naquela realidade, em todo aquele contexto. Então, eu vejo claramente essa perspectiva de sistema aberto. Eu, gestor, não me limito a identificar apenas o que existe no âmbito interno da minha empresa, da minha organização. Eu preciso também compreender como que os elementos do mundo lá fora, dos outros sistemas, venham impactar aqui o nosso funcionamento. Quando eu passo a ter essa compreensão, eu começo a me preocupar com a sociedade. Eu começo, então, a adotar a perspectiva de sistema aberto. E as propostas de Bertalanffy, então, são aplicadas para produzir outras teorias, é importante destacar isso, né? Ele é um biólogo, as ideias dele não foram apropriadas apenas para a administração, mas ela também serviu para outras teorias em outros campos de conhecimento, né? Formulações de novos conceitos e até mesmo algumas outras aplicações. O que isso representa é o pensamento sistêmico, né? Quando eu tenho essa condição de adotar um pensamento sistêmico, é justamente quando eu consigo entender essas interações entre diferentes sistemas, eu consigo, né, ter essa compreensão de causa e efeito, eu consigo entender o início, meio e fim de todo um processo e as repercussões, as consequências desse processo. Então, apresentando de uma maneira geral, a perspectiva sistêmica, né, a teoria dos sistemas, vem representar exatamente essas ideias. Um sistema é formado por vários sistemas, eu posso pensar o mundo todo como um grande sistema, que por sua vez vai ser formado por vários outros sistemas, e toda empresa, seja uma fábrica, seja um comércio, seja um ponto de venda, seja uma agência de viagens, né, qualquer organização também vai ser vista como uma organização que estabelece interações com outros sistemas que existam ali naquele mercado. Eu posso entender o sistema isolado, input, processo, output, mas eu sei que nenhum sistema vai funcionar isoladamente. A gente sempre vai ter integração entre sistemas. Por isso, essa noção de que os sistemas se somam, né, e um sistema vai existir dentro de outro sistema. No caso, eu posso falar setor empresarial, né? Empresas do comércio varejista é um sistema. E eu sei que dentro desse setor comércio varejista vão existir várias empresas que formam, então, aquele todo. Essas são algumas ideias gerais da teoria dos sistemas, né? E eu espero que essa breve apresentação, né, começo dessa apresentação da teoria dos sistemas, sirva para fixar essa noção, né? Mas eu ainda preciso detalhar um pouco mais essa teoria, que é um assunto que eu vou deixar para trabalhar aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por me assistir.